Parábolas, conhecidas por alguns como histórias ou pequenas histórias ensinando princípios valiosos. É muito importante ressaltar que as parábolas de Jesus não são apenas historinhas para nos ajudar com princípios simples. Na verdade, a maior parte das parábolas de Jesus contém ali o plano de Deus e revelações profundas a respeito do tempo do fim. E hoje nós daremos sequência à nossa série. Eu falei em vídeos anteriores, assista aos vídeos anteriores, para você entender que um vídeo, ele complementa o outro. Jesus está ali no seu sermão profético, e ele fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre a grande tribulação, e na sequência ele começa a contar parábolas falando sobre o final dos tempos e o início do reino milenar. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 12 virgens. E queridos, não se escandalize, querida, não fique assustada, eu falei certo, é a parábola das 12 virgens. Particularmente, essa é uma parábola que arde em meu coração. Por quê? Porque ela mostra o plano de Deus desde o início, a escolha, a construção da igreja do Senhor e o grande grito que vai acontecer no período mais escuro da história. Será que você faz parte das 10 virgens? Será que você é as 2 virgens que foram ocultadas de propósito nessa parábola? Aperte os cintos, porque existem muitas revelações preciosas nesse texto da parábola das 10 virgens. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Há mais ou menos uns 2 anos, Deus tem colocado em meu coração esse texto da parábola das 10 virgens. Como eu falei no início do vídeo, existem mistérios preciosos nessa parábola. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos que eu falo a respeito e de maneira detalhada sobre cada elemento dessa parábola. Eu falo sobre as virgens imprudentes, eu falo também sobre as virgens prudentes e a arrogância das virgens prudentes. Eu falo sobre o grito da meia-noite, eu conto detalhes e eu vou deixar na descrição aqui a playlist sobre a parábola das 10 virgens. Então, existem mistérios preciosos nesta parábola. Sendo assim, vai lá comigo em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. E não se esqueça, queridos, hoje nós vamos falar de maneira panorâmica, ou seja, eu não vou detalhar cada mistério, cada detalhe, mas eu reforço, assista aos vídeos que eu vou deixar na descrição. Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeiro nós encontramos aqui as 10 virgens, e você muito bem sabe que essas 10 virgens representam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos vários relatos de Gênesis a Apocalipse, a mulher sendo representada como a igreja do nosso Deus. A mulher, ela é representada como a igreja de Deus, como a noiva do Senhor, no livro de Oséias. Deus, ele discorre em todas as sagradas escrituras a respeito de que a mulher, a noiva ou as virgens, a mulher que se separou para apenas ter intimidade com seu noivo. As 10 virgens representam aquelas que foram separadas para não adulterar e para não se misturar com as sujeiras e as promiscuidades deste mundo. Então, é um consenso geral no meio do povo de Deus de que as virgens representam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Ou seja, Deus separou as 10 virgens, mas 5 eram nécias ou imprudentes, ou seja, elas não seguiam de maneira correta os princípios do seu noivo. Não havia prudência, não havia fidelidade. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E aqui essas virgens nécias que tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, representam aqueles que têm as suas Bíblias na mão, que conhecem a palavra de Deus, mas ignoram a vida de oração.
Como eu falei, eu não vou dar detalhes aqui, mas para você entender, ter a lâmpada na mão significa ter a palavra de Deus em sua mão. Ter a lâmpada na mão significa conhecer a palavra de Deus. Agora, ter o azeite em suas lâmpadas representa ter vida de oração, orar todos os dias, para que Deus derrame sobre a sua vida este azeite e para que a palavra de Deus seja iluminada por esse mesmo azeite. Ou seja, o mistério da lâmpada nas mãos das virgens representa aqueles que oram e meditam na palavra todos os dias. Se você ora, se você medita na palavra todos os dias, significa que você está com sua lâmpada acesa, vigiando assim como o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para vigiar. Ser uma pessoa vigilante é ser uma pessoa de oração e uma pessoa que medita na palavra de Deus e não apenas lê. Agora, como relatado no versículo 3, as nécias tomaram as lâmpadas, ou seja, colocaram suas Bíblias debaixo dos braços, mas não levaram azeite consigo. Existe um grande perigo de frequentar a igreja e não meditar na palavra de Deus e não ter vida de oração. As virgens nécias erraram aqui por quê? Porque muitos cristãos estão ignorando a sua vida de oração, pensando que podem entender a palavra de Deus ou entender o plano de Deus para o tempo do fim somente com o seu entendimento natural. Agora vai lá no versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Presta atenção aqui. As virgens prudentes, aquelas que eram fiéis, que seguem os princípios da palavra de Deus, levaram suas lâmpadas, mas os azeites nas vasilhas. Pessoas que carregam a palavra de Deus, que leem até de maneira esporádica. E por que eu digo que leem de maneira esporádica? Porque as virgens são prudentes. As virgens prudentes ouvem a palavra de Deus no culto. O pastor prega, a irmã no culto de oração prega. As virgens prudentes, elas seguem direitinho a palavra de Deus, caminham segundo os princípios da palavra de Deus. Só que elas deixam os seus azeites em suas vasilhas. E precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque levar o azeite na vasilha não é o suficiente para que a sua lâmpada esteja acesa e para que você esteja acordado no período mais escuro da história. O momento em que estiver ocorrendo esse período mais escuro da história, as pessoas não vão conseguir enxergar o plano de Satanás e muito menos o plano de Deus. Por quê? Porque está tudo escuro. Você vai ver nos versículos seguintes que o grito da meia-noite, ele vai acontecer e ele representa o período mais escuro da história. Quando essas virgens prudentes, elas estão com suas lâmpadas nas mãos e o azeite estão nas vasilhas e não está na lâmpada, azeite não foi feito para ficar em uma vasilha, azeite foi feito para ficar na lâmpada, para que a lâmpada esteja acesa e você não durma no final dos tempos ou no período mais escuro da história. Quando as virgens levam esses azeites nas vasilhas, elas estão se colocando em uma condição para dormir com as virgens, até com as virgens imprudentes. Olha o versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, as 10 virgens acabam dormindo. As 10 virgens estão sem suas lâmpadas acesas porque elas não estão enxergando, porque o mundo já está vivendo o período mais escuro da história. Se você que está me assistindo aqui não entendeu ainda que o mundo está ficando escuro, e se você não tiver vida de oração, e se você não tiver vida de meditação na palavra de Deus, você vai dormir. Você não vai entender o que está acontecendo nos governos, você não vai entender a direção de Deus para a sua igreja. Todo cristão precisa ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. E qual é o outro grande erro das virgens prudentes que fizeram com que elas dormissem junto com as virgens imprudentes? As virgens prudentes dormem, as 10 virgens dormem. O grande erro das virgens prudentes é que elas têm as suas Bíblias nas mãos, mas elas acham que aquilo que elas sabem já é o suficiente. Você conhece crentes antigos que estão sentados em uma teologia que já foi estabelecida? Eu tenho falado aqui em vídeos a respeito de você colocar à prova todos os dias a palavra de Deus debaixo de oração. As virgens prudentes, elas só vão dormir, por quê? Porque elas aprenderam uma teologia humana que está sendo espalhada por todo mundo
e elas não estão mais orando, não estão mais se debruçando em oração na palavra de Deus, para que Deus ilumine a mente delas para este novo tempo que Deus está mostrando. Queridos, as festas do Senhor representam tempos determinados. E existem revelações que Deus vai estar revelando apenas no final dos tempos. E se você que está me assistindo já tem uma teologia estabelecida, acredita no arrebatamento secreto, acredita em muitas coisas que a maior parte das pessoas do mundo acreditam e não coloca isso à prova em uma vida de oração, saiba que você é um forte concorrente a dormir no final dos tempos. Tudo isso que eu estou falando aqui nesse vídeo precisa ser meditado e colocado à prova através da sua vida de oração. As virgens prudentes vão dormir porque elas guardaram os seus azeites, elas guardaram a sua vida de oração em vasilhas. Oração e meditação da palavra de Deus vai manter a sua lâmpada acesa. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. A meia-noite aqui, como eu falei, representa o período mais escuro da história. Esse mundo passará por este período, um período tenebroso, quando as pessoas não terão mais amor, quando muitos cristãos vão abandonar a fé, o período da apostasia. E somente aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas vão enxergar o que está acontecendo. Agora, este versículo 6 nos revela outra coisa. Por quê? Porque à meia-noite ouve-se um grito. Mas quem é que grita? Você já parou para pensar? Quem gritou à meia-noite? As 10 virgens dormiram. E aqui nós encontramos outro mistério. Por quê? Porque desde o início, Deus tem preparado a sua igreja com um número de 12. Você lembra dos 12 filhos de Jacó? E ali se iniciou a congregação de Deus. Os 12 filhos de Jacó, que viraram os 12 patriarcas. Na sequência, esses 12 patriarcas, eles se dividiram ali com as 12 tribos e depois viraram 2 reinos que se tornaram as 2 testemunhas, os 2 profetas, que está registrado em Apocalipse. Nós vemos no Novo Testamento Deus mostrando, Jesus escolhendo os 12 discípulos, que mais tarde se tornam os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos pregam a palavra e ali se forma a nova congregação, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O número 12 sempre representou o número de discípulos ou o número de pessoas que simbolizam a congregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Grito à meia-noite representa o grito do anúncio. Se você voltar para o estudo das festas do Senhor, você vai encontrar ali uma festa que se chama Yom Teruah. A palavra Teruah representa grito, A tradução da palavra Teruah é grito ou anúncio. Quando Jesus fala sobre o grito da meia-noite, mesmo o texto tendo sido escrito em grego, nós sabemos que quando ele fala de grito, ele está nos levando para o anúncio da palavra de Deus. E Yom Teruah, que é a festa das trombetas, fala sobre uma igreja que recebeu a unção de Deus e está gritando e anunciando para acender as 7 lâmpadas da menorá, que também foi profetizado pelo profeta Zacarias. As 2 virgens aqui ocultadas de maneira proposital completam as 12 virgens. Essas 2 virgens são aqueles 2 profetas que vão estar anunciando a palavra de Deus, gritando: o reino vem aí, acordem virgens. E ali as lâmpadas da menorá serão acesas, ou seja, as virgens vão acordar. E nós sabemos que as prudentes vão acordar para iluminar este mundo e as imprudentes para a condenação eterna. Então, queridos, as virgens que foram ocultadas de maneira proposital estão aqui gritando, dizendo: eis o noivo, acordem. O toque da trombeta na festa das trombetas, Yom Teruah, ou seja, grito para acordar as virgens prudentes e para pregar o evangelho do reino. Continua aí comigo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos azeite, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aqui no versículo 8 nós encontramos um erro gravíssimo que boa parte da igreja está cometendo hoje. Por quê? Porque elas falam para as virgens prudentes: olha, dá um pouquinho do azeite de vocês. Só que nós precisamos entender, queridos, que vida de oração ou a unção de Deus que vem através da oração não tem como transferir para o outro. Para você enxergar o que Deus tem para a sua vida e através da sua vida, não é através da oração do irmão ou da irmã. Saiba que Deus tem uma porção nova, uma porção especial para você, mas você precisa orar, você precisa buscar a presença de Deus e não ficar contando apenas com a oração do outro.
As virgens nécias ou imprudentes, elas pediram o azeite, ou seja, elas estavam contando com as orações das virgens prudentes. Queria ali um pouquinho daquele azeite que estava na vasilha, quando na verdade elas deveriam produzir os próprios azeites. Versículo 9, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Mais uma vez, nós vemos aqui que não tem como comprar a unção, não tem como comprar a revelação para a sua vida. Olha o versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Logo após o arrebatamento vai acontecer uma nova dispensação. E aqui você precisa entender, queridos, por quê? Porque quando a porta se fecha, as virgens prudentes, elas não vão para a glória e vão fazer outras coisas que não têm a ver com o reino de Deus. Vou explicar melhor. Quando Deus lhe derrama o azeite sobre a sua vida, né, neste período que nós vamos viver, grande tribulação, né, princípio das dores, grande tribulação, esse azeite está te preparando para este período, mas está te conduzindo para o reino milenar. Nos vídeos futuros nós vamos falar sobre isso, que o seu chamado, a unção de Deus sobre a sua vida, agora, hoje, a sua vida de oração, ela vai produzir uma glória excelente e você vai usufruir dessa glória no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus estará, né, proporcionando uma nova dispensação logo após o arrebatamento da igreja. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Todos aqueles que têm vida de oração são conhecidos no mundo espiritual. Queridos, Deus é espírito e importa que nos relacionemos com Ele de maneira espiritual. Ou seja, aqueles que vão perder a salvação não são conhecidos no mundo espiritual. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos em várias passagens que Deus conhece os seus servos. Os demônios também conhecem, né? Lembra dos filhos de Seva que foram expulsar ali os demônios? Eu expulso vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e eles tomam ali uma surra, né, dos demônios. Por que isso acontece? Porque eles não eram conhecidos no mundo espiritual. Vida de oração e meditação na palavra te tornará uma pessoa conhecida no mundo espiritual. E nós vemos aqui que as virgens imprudentes, naquele grande dia, vão ouvir do Senhor, não vos conheço, a porta está fechada. Ou seja, não tinham vida de oração e não se colocavam diante do Senhor. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Como eu falei, vigiar e orar é se colocar em conexão com Deus. Para que você seja conhecido no mundo espiritual. Para você ouvir assim como Daniel ouviu. Daniel, você é um homem muito amado aqui no céu. Deus tem preparado as suas virgens. Deus tem preparado a sua igreja para o período mais escuro da história. E eu quero te fazer essa pergunta no final deste vídeo. Quem é você na parábola das 10 virgens? Você faz parte das virgens imprudentes, que frequenta o culto ali, assiste um vídeo no YouTube e se acha satisfeito com aquilo, não medita, mal agradece o café, faz uma oração rápida ali? Ou você faz parte das virgens prudentes, tem zelo pela palavra de Deus, sabe que foi chamado, mas está confortável e não ora da maneira que você orava? Você está com seu azeite guardadinho nas vasilhas? Não está colocando este azeite para provar o que está sendo pregado nos tempos atuais? Ou você faz parte das duas testemunhas, que está sendo incendiado pela palavra de Deus, sendo guiado e direcionado para acordar outras pessoas? Quem é você na parábola das 10 virgens? Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.